O ex-presidente Jair Bolsonaro tomou a decisão sobre a escolha do candidato que vai apoiar a presidência nas eleições do ano que vem. O indicado é o filho mais velho dele, Flávio Bolsonaro, atualmente senador pelo Partido Liberal. A informação foi divulgada pelo próprio senador depois de uma conversa com o pai dele. Mas, segundo o ex-mandatário, o senador tem capacidade de reunificar o partido e conta com palanques importantes, como os governadores Tarcísio de Freitas, em São Paulo, e Cláudio Castro, no Rio de Janeiro. São palavras do Flávio Bolsonaro, que esteve com Jair Bolsonaro. Isso aí, Círia. Ainda de acordo com fontes ligadas ao Partido Liberal, a expectativa é de que Flávio intensifique viagens, assuma o protagonismo nas críticas ao presidente atual Lula e se torne a voz central do grupo nesse período. Na família, o senador é visto como o nome que transmite mais previsibilidade em meio a muita confusão que acontece e também no meio político e econômico, por ter um perfil mais moderado do que os irmãos dele. Na rede social X, Flávio Bolsonaro confirmou a informação. Ele publicou um texto e a gente destacou aqui um trecho, para você. Olha só o que ele disse aí, é longo esse post dele, escreveu bastante, mas a gente destacou o seguinte, o que ele disse: é com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação. Disse, portanto, Flávio Bolsonaro nessa publicação na rede social X. Tabuleiro político movimentado mesmo, viu, gente? Nesse novo tabuleiro, a tendência é que Michele Bolsonaro dispute uma vaga no Senado pelo Distrito Federal, enquanto o vice de Flávio deve vir de um partido do centro. Do lado do governo, lideranças petistas defendem a manutenção de Geraldo Alckmin como o vice na chapa de Lula. O PL, que é partido dos Bolsonaro, emitiu inclusive uma nota, confirmando também essa informação que foi divulgada. Tá aí a nota oficial, como presidente do PL, a nota curta ali, como presidente do PL, informa que o senador Flávio Bolsonaro é o nome indicado por Jair Bolsonaro para representar o partido na disputa presidencial. Flávio me disse que o nosso capitão confirmou sua pré-candidatura. Então, se Bolsonaro falou, tá falado. Seguiremos juntos trabalhando com responsabilidade e compromisso com o Brasil. Assinado embaixo, Valdemar Costa Neto, presidente nacional do Partido Liberal. Círia. Pois é, André, vamos entender então o que essa movimentação representa no cenário político brasileiro, E a gente chama agora para conversar conosco aqui o professor de Direito Público, Carlos Barbosa. Carlos, obrigado, mais uma vez por aceitar estar aqui conosco no Tempo News. Uma excelente noite para você. E eu já começo te perguntando sobre essa decisão, aí do ex-presidente Jair Bolsonaro. Se ela for mantida, a gente já pode falar que começa a formatar aí o cenário político para o ano que vem, Boa noite a todos. Um tema muito importante, durante a semana, a gente conversou a respeito desse assunto e a gente falou da demora da direita em indicar um nome para disputar as eleições do ano que vem. A gente debateu, inclusive, se já não tinha passado da hora essa indicação. E logo em seguida vem essa notícia do dia. Bom, a notícia, ela pega de surpresa todo o partido do Centrão. Por quê? Porque o Centrão, até então, ele apostava todos os seus esforços na candidatura do Tarcísio. Então, isso daí pegou o Centrão de surpresa. O Partido Liberal, ele indicando Flávio Bolsonaro para as eleições do ano que vem, por um lado é bom, porque ele já define a imagem da direita que vai disputar, mas por outro lado, abre mão daquela figura que é a figura que conversa com o centro e com a direita, que seria Tarcísio. Então, essa movimentação do Partido Liberal vem reforçar aí o entendimento de muitos de que a extrema-direita ela vem a adotar a tônica das próximas eleições, da próxima eleição, no embate direto com Lula. Nós temos aqui, dentre os filhos de Bolsonaro, Flávio Bolsonaro realmente é aquele mais moderado. Mas dentre as peças disponíveis para representar a direita do ano que vem, no ano que vem, nas eleições de 2026,
essa figura é um tanto quanto controversa. Existem ali alguns que resistem à candidatura do Flávio Bolsonaro, tendo em vista ali que pode ser uma movimentação mais do tipo garantir espaço para a família Bolsonaro nas eleições do ano que vem, do que representar realmente uma vertente política que seria a vertente da direita. Então, existem ainda alguns pontos que precisam ser analisados e isso também afeta a estratégia de Luiz Inácio Lula da Silva, porque até então Lula e toda a sua equipe tinha em mente que o candidato seria o candidato Tarcísio. Então, essa reviravolta no dia de hoje, essa informação que pegou muitos de surpresa, né, levantou muitas questões em torno da viabilidade dessa candidatura. A dúvida é, será que Flávio Bolsonaro tem a mesma força de combater, de gerar um embate ali direto com Luiz Inácio Lula da Silva? Ou será que nessa indicação o PL está confirmando uma vontade particular do ex-presidente e garantindo ali um espaço para a família em detrimento de uma viabilidade política para o partido e para a direita? Então essa é a dúvida. Agora, em relação, como é que você acha, Carlos, que fica, né, a relação aí com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tá toda essa articulação, todo mundo falando, ele dizendo, não sou candidato, o candidato é o presidente Bolsonaro e tudo mais. Agora, rachou de vez tudo isso aí, toda essa relação rachou de vez, os candidatos que apoiaram ali, o próprio Romeu Zema, também Ratinho Júnior, muita gente que apoiou o Bolsonaro, no caso ali no momento em que ele foi preso, e agora ele indica um filho para concorrer às eleições. A gente pode dizer que isso aí causa um estardalhaço, causa um problema também na direita, mais um problema, ou essa decisão de Bolsonaro vem como uma solução? Foi um grande problema, porque pegou muita gente de surpresa. É só a gente lembrar que o candidato do Centrão e da bancada agro era o Tarcísio. Então todos os partidos de centro estavam apostando no Tarcísio como uma força evidente, capaz de gerar um embate direto com Luiz Inácio Lula da Silva. Com a entrada de Flávio Bolsonaro, aqueles partidos que tinham isso em mente, de uma certa forma, racharam. Por quê? Porque a família Bolsonaro, tirando obviamente o ex-presidente, que para o centro, que para a direita, que para a extrema-direita é uma unanimidade, a família Bolsonaro está em torno de alguns escândalos que acabam minando a estratégia política de 2026. Tarcísio, por sua vez, não. É aquela figura que veio, que não tem nenhum escândalo, pelo menos até o momento, girando em torno do seu nome, algo que conversa com os lados, conversa bem com o centro, né? E por essa razão, por uma questão de estratégia, nessa mudança de rota acabou pegando muitos de surpresa. Então a tendência é que esses partidos que lançaram, por exemplo, Romeu Zema como candidato à presidência, se mantenha com essa candidatura, né? Se mantenha com essa candidatura, para não ter ali um alinhamento direto com o PL. Então, a pergunta é, será que o PL ele vai caminhar sozinho ou ele vai conseguir o apoio do centro? O centro, mais uma vez, estava alinhado à candidatura de Tarcísio. Mas será que Flávio Bolsonaro e o PL, a partir desse anúncio de hoje, consegue garantir esse apoio dos partidos de centro? Essa é a dúvida que a gente vai ver ao longo dos meses, né? Dos meses e do próximo ano. Olá, Carlos, boa noite. Você falou agora há pouco que Flávio Bolsonaro é um dos filhos mais moderados de Jair Bolsonaro, apesar dessa decisão, desse anúncio ser um pouco controverso, porque a gente não tem ainda um quadro de como esse nome vai ser aceito pelos eleitores. A gente tem praticamente 2026 inteiro antes da ida dos eleitores às urnas, mas na sua avaliação, esse anúncio antecipado antes da virada para 2026,
2022, com um nome Bolsonaro, um sobrenome Bolsonaro liderando essa chapa, de acordo com esse anúncio prévio, né, de pré-candidatura, pode ser uma estratégia para tentar atrair, juntar todos esses votos que Jair Bolsonaro deixou por estar nessa situação agora condenado e preso, cumprindo pena por tentativa de golpe de Estado? É uma questão muito complicada saber, neste exato momento, se Flávio Bolsonaro terá condições de arrematar o espólio do capital político de Jair Bolsonaro. Neste instante é muito complicado. Por quê? Porque as pesquisas mostram um alto índice de rejeição de Flávio Bolsonaro e outros integrantes da família Bolsonaro. Foram muitos escândalos envolvendo a família Bolsonaro. Inclusive, nós temos o irmão de Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos, que, na visão das pessoas, de acordo com as pesquisas que foram feitas, foi o grande responsável pelo tarifaço. Então, esse movimento de indicar Flávio Bolsonaro, neste instante, como representante do Partido Liberal e representante da direita, é algo interessante, porque agora a gente tem uma figura representando ali uma candidatura, né? Porém, a gente não sabe se ele vai ter viabilidade política, competitividade frente a Luiz Inácio Lula da Silva, por vários fatores. Se ele vai conseguir, né, abarcar todo o espólio político do pai, né? Lembrando que o pai tem um capital político interessante ainda, tem uma base, mas é uma base ligada àqueles votos que já perderam as eleições. Lembrar que Jair Bolsonaro perdeu para Luiz Inácio Lula da Silva na última eleição. Então não é um número suficiente de votos. Seria interessante uma estratégia para a direita abarcar também aqueles votos moderados de centro. E a melhor figura seria Tarcísio. Não sabemos como que vai ser o discurso de Flávio Bolsonaro, mas a tendência é que ele continue adotando aquela agenda ideológica utilizada pelo pai, utilizada por ele durante as campanhas, né, que ele já realizou ao longo da vida, aquela campanha ideológica que ele também faz nas redes sociais. E isso, para muitos, é algo que espanta aqueles votos moderados. Então, é algo que precisa ser ainda analisado com o tempo. Só o tempo dirá. Agora, Carlos, com essa decisão, há um risco aí de uma divisão interna dentro do próprio partido do PL ou de resistência interna aí nos bastidores? A resistência, ela vai acontecer. Por quê? Porque até então não se tinha um nome definido para disputar, né, as eleições do ano que vem. A gente não tinha o nome ainda definido. Essa decisão me parece que foi uma decisão unilateral do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí o Partido Liberal teve que acatar essa decisão. Então, o que mais se parece nesse instante é que a indicação de Flávio Bolsonaro mais se parece com um projeto de família, um projeto de manutenção de poder dentro de um grupo político de família, do que uma estratégia política partidária. Então, o que eu entendo aqui é que essa decisão, ela me parece mais uma vontade particular do ex-presidente Jair Bolsonaro ter um Bolsonaro ainda na presidência, do que uma estratégia política. Porque se fosse estratégia política do PL, Flávio Bolsonaro não seria o nome mais indicado. Por quê? Por causa da rejeição. Ele tem um alto índice de rejeição. Por mais que ele seja, dentre aqueles filhos do Bolsonaro, o mais contido, ele ainda está envolvido em alguns fatos que acabam gerando ali ruídos na sua imagem, no seu nome. É o caso, por exemplo, das manchetes que a gente fica sabendo, das questões ligadas a rachadinhas, que já vieram à tona pela imprensa, e outras questões mais, né? Então é algo que mais se parece com uma indicação mais familiar, algo que se restringe à vontade do ex-presidente, do que uma estratégia política partidária. Então, se isso se confirmar, provavelmente existem algumas resistências
dentro do próprio Partido Liberal, mas a resistência maior é em relação aos partidos de centrão. Ô, Carlos, a gente está com uma enquete no ar aqui, ó, perguntando o seguinte, né? Flávio Bolsonaro é o nome certo da direita para 2026? Demos 3 opções de respostas. Sim, a escolha natural. 62% das pessoas que participaram até agora estão dizendo isso. Não, deveria ser o Tarcísio, 22%. E a direita precisa de outro nome, responderam aqui 15% das pessoas. Muita gente participando, dando opinião aqui também, ó. Por exemplo, eu vou pegar aqui antes de fazer a próxima pergunta. Disse aqui o Nilson, ó. Tá doido? Vai me desculpar. Já votei no Bolsonaro 2 vezes e votaria de novo. Mas essa escolha foi péssima. Já perdeu meu voto. Ele disse aqui, o Nilson 9244, outras pessoas também participando com a gente. E eu te pergunto o seguinte, Carlos, no que diz respeito, que a gente sabe que além de ser, não basta ser um bom candidato, tem que parecer um bom candidato, tem que ter carisma, tem que ter um monte de coisa. Coisa que a gente sabe que o Bolsonaro tem, tanto é que ele conquistou em um determinado momento mais da metade dos eleitores do nosso país. E por outro lado, o Lula também, que é muito carismático. Ambas figuras das mais carismáticas da política brasileira. Nesse caso, Flávio Bolsonaro, senador Flávio Bolsonaro, com aquele tom mais moderado, ele tem ele, nesse discurso, inclusive, que foi feito aí no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, ele estava falando num tom mais alto um pouco, elevando ali o discurso com a camiseta do pai. Mas como é que você vê estrategicamente Flávio Bolsonaro como uma figura pública, como uma figura carismática ou não, para substituir o pai dele? Na política, a gente tem que ter algumas ferramentas para conquistar votos, né? Uma das ferramentas mais utilizadas... Travou ali na hora que ele estava respondendo. A gente está conversando com o Carlos Barbosa, que é professor de Direito Público. Estamos aqui comentando, né, sobre a indicação de Jair Messias Bolsonaro, do filho dele. Voltamos, Carlos? Opa! Beleza, me ouvindo, voltou. Agora voltei a te ouvir. Está me ouvindo direitinho? Então vamos lá. Alto e claro. Então a questão da política, quando se trata de política, nós temos várias ferramentas para conquistar votos. Uma delas é justamente o carisma. Na nossa vida também, né? A gente consegue mais amigos, mais colegas, sendo carismáticos. E a questão do carisma sempre foi o ponto forte de Jair Bolsonaro. Foi tanto que ele conseguiu aí, né, ser eleito da primeira vez que ele foi candidato. A família Bolsonaro, por sua vez, não tem tanto carisma. Ela entra, na verdade, na onda, né, do pai, ou seja, naquilo que o pai deixou a título de carisma e outros elementos políticos também. Então, vai depender muito de como o candidato Flávio Bolsonaro, ele vai conduzir a conversa com os seus eleitores. E muito se dá a rejeição dele não pelos fatos que a gente já narrou aqui, envolvendo escândalos, mas também justamente por essa falta de carisma, essa falta de boa comunicação com o eleitorado. Então, são duas coisas que precisam ser levantadas aqui quando se trata desta indicação. Como será que o eleitorado vai entender essa indicação? Como um projeto particular do ex-presidente ou um projeto político? Seria uma continuidade de poder de uma figura que não está mais no poder em virtude das suas condenações, ou seria um projeto político para o país? Então, essa questão vai ter que ser muito bem trabalhada pelo Partido Liberal para conseguir garantir essa viabilidade. Caso eles não consigam, caso não mude esse diálogo, né, fica muito difícil para o PL conseguir êxito nas próximas eleições com esse candidato. Fica muito difícil. Mais uma vez, o diálogo é importante. Carisma é uma ferramenta muito importante, principalmente quando se trata de hoje, em que o mundo está envolto das eleições, de candidaturas em torno de redes sociais, de boa conversa, de boa comunicação. Isso o ex-presidente Jair Bolsonaro fazia muito bem. A gente não sabe como que vai ser feito pelo Flávio Bolsonaro a partir do ano que vem.
Agora, Carlos, se o nome de Flávio Bolsonaro de fato for mantido, a escolha do vice de um partido aí do centro pode sinalizar aí uma boa estratégia para ampliar, para ganhar esse eleitorado? Sim, a melhor estratégia diante dessa resistência é a indicação de um vice-presidente ligado a um partido do Centrão. Essa é a melhor estratégia neste instante. Até nisso seria algo muito complicado para a família Bolsonaro indicar neste instante, porque o Centrão, por mais que seja um conjunto de partidos que não tem ali uma ligação ideológica, uma ligação natural, seja com a esquerda, seja com a direita, mas são partidos que visam o poder. São partidos que existem para alcançar o poder e se manter no poder, né? Independentemente de ser de direita ou esquerda, o Centrão ele sobrevive pelo poder em si. Qual seria esse nome? Até neste ponto, a estratégia ela tem que ser muito bem alinhada, precisa ser muito bem organizada, porque até então se cogitava como vice-presidente, candidata a vice, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que a tendência agora é que ela vá tentar o Senado, que ela não fique mais, né, nessa expectativa de ser indicada como vice. Então a tendência é que eles busquem um nome dentre os candidatos, dentro dos nomes dos partidos de centro. Isso justamente para equilibrar um pouco a balança, que, a meu ver, neste instante, não é nada favorável para a direita. Houve uma fragmentação da direita. Como isso vai repercutir nas eleições do ano que vem, só a gente aguardando. Mas houve uma fragmentação de forças a partir dessa indicação. Carlos, agora uma outra questão é que a gente não vê Jair Bolsonaro nos holofotes praticamente desde agosto, quando o ex-presidente foi colocado em prisão domiciliar. Agora, recentemente ele foi levado para a Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília, mas em todos esses meses, Jair Bolsonaro recebeu visitas da família, de aliados, dos filhos, que também são políticos, apenas com autorização judicial. Antes em casa, agora na carceragem da Polícia Federal, visitas rápidas que permitem ali, inclusive, uma certa articulação. Flávio Bolsonaro, por exemplo, foi uma das últimas pessoas que visitaram Jair Bolsonaro na Superintendência da PF aqui em Brasília. Que peso que você vê nesses anúncios, nessas articulações que são tocadas para as eleições do ano que vem, sem a imagem propriamente dita de Jair Bolsonaro, apenas com declaratório, por exemplo, como foi hoje de Flávio Bolsonaro, dizendo que ele é o escolhido do pai para disputar esse cargo no ano que vem, então, esse cargo de presidente da República. Como que você vê essas articulações sendo conduzidas sem a imagem de Jair Bolsonaro? Por mais que o ex-presidente ele não venha participar diretamente dessas articulações, pelo que se viu no dia de hoje, com esse anúncio, que é um anúncio unilateral do ex-presidente, todas as articulações vão passar pela chancela do ex-presidente. Então a tendência é que nada seja movimentado, nenhum tipo de acordo político seja construído sem o aval do ex-presidente. A gente viu durante essa semana que houve uma crítica da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro na articulação de apoio a Ciro Gomes no Ceará. Logo, isso foi levado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que reforçou a ideia de Michele no sentido de que não é interessante apoiar Ciro Gomes no Ceará em virtude das críticas que Ciro Gomes já tinha feito ao Partido Liberal e ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, isso daí demonstra que toda articulação, toda estratégia vai passar necessariamente pelo aval do ex-presidente. Por quê? Porque o ex-presidente Jair Bolsonaro tem ainda um capital político interessante e ele sabe disso. Ele sabe que as eleições sem a sua presença, né, sem o seu capital político, seria destrutivo para a direita.
Então, esse capital, ele garante viabilidade política para os representantes da direita. Só que esse capital político, a meu ver, ele deveria ser articulado em um representante da direita, e não da forma que está sendo realizado, com a fragmentação de todos esses agentes, de todas essas figuras. Então, as articulações vão passar pelo aval do ex-presidente. A figura do ex-presidente vai ser realmente mencionada a todo momento por Flávio Bolsonaro. É até intrínseco, né? A gente está falando do filho do ex-presidente. Então, ele carrega por si só a marca Bolsonaro. Então, essa estratégia é justamente para garantir que Bolsonaro esteja presente, mesmo que fora da corrida eleitoral, ele esteja presente nas campanhas conduzidas pelo filho, mesmo que de forma inerente com o sobrenome Bolsonaro. E, gente, vocês estão nos acompanhando aí, agradeço a presença de todos. A gente está aqui conversando com o professor de Direito Público, Carlos Barbosa, sobre a indicação de hoje, de acordo com Flávio Bolsonaro, filho mais velho de Jair Bolsonaro. Ele é o indicado à presidência da República, uma resposta que todos nós vínhamos buscando desde que o ex-presidente se tornou inelegível, já há bastante tempo. Está aí, portanto, o filho mais velho é indicado pelo Jair Bolsonaro a concorrer à presidência no ano que vem. Muita gente participando aqui, muita gente comentando, tá aqui o José Augusto falando, Flávio Bolsonaro, esse é o cara 2026, muita gente com palavras de apoio aqui, Flávio Bolsonaro 2026, a outra pessoa, o Dionísio, dizendo aqui, rachadinha vai levar uma lapada tão grande, disse o Dionísio aqui, obrigado pela participação de vocês. E professor, você disse uma frase aí, né, será que é uma estratégia política para se livrar da prisão, por exemplo, uma estratégia familiar, ou para que realmente é uma estratégia política para tornar o Brasil melhor? Você que está nos acompanhando também, deixa os comentários aqui, fala pra gente, você acha que Bolsonaro tomou uma decisão política ou para salvar a própria família? Agora voltando, professor, como é que o senhor vê, a partir do ano que vem, o que pode acontecer? A gente está tendo aí os julgamentos, todos que aconteceram, Jair Messias Bolsonaro e o chamado núcleo crucial da trama golpista, todos condenados, Jair Bolsonaro condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, outras pessoas, generais condenados, caso... o filho mais velho de Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, chegue à presidência da República, existe uma possibilidade de mudar toda essa história quando a gente chegar ao final de 2026? Pouco provável que as investigações sejam afetadas com as eleições de 2026, né? A gente pode até reforçar que nós temos ali investigações sendo conduzidas pela Polícia Federal, pelo Supremo Tribunal Federal, que já demonstraram ser instituições independentes, né? Claro que algumas decisões do Supremo Tribunal Federal às vezes assustam, né? A gente viu a decisão do Gilmar Mendes ontem em relação à questão de impeachment, mas isso daí é pauta para uma nova conversa. Mas, independentemente dessas decisões pontuais, que às vezes chamam a atenção por falta da técnica, são instituições independentes e que não são afetadas pelas eleições, ou pelo menos não deveriam. E aqui no Brasil a gente tem, graças a Deus, né, vamos falar assim, a gente tem instituições independentes, autônomas e que conduzem de forma séria todos esses processos. Isso é bom para todo mundo, isso é bom para o país, isso é bom para que seja garantida também a independência do Planalto, a independência do Legislativo, isso é a democracia. Então, pouco provável que as eleições do ano que vem venha afetar o andamento desses processos. É claro que uma decisão, uma eleição, colocando ali o filho do ex-presidente, né, no comando de todo o Poder Executivo Federal, isso daí pode gerar burburinho no sentido de, será ele capaz de praticar ali, publicar um indulto, de uma certa forma um indulto, perdoando o pai pelas condenações que ele sofreu? Esse é o movimento, porque a tendência hoje é que
os processos eles continuam sendo conduzidos de forma independente, mas vai surgir ali, depois das eleições, caso Flávio Bolsonaro seja eleito, aquele burburinho. Será que ele não seria competente para criar um indulto e perdoar o pai pela prática dos crimes que os levou à condenação? Então essa é a questão. Agora, Carlos, outro ponto que eu queria ver com você é o seguinte: qual que deve ser o tom dessa campanha de 2026, né? Claro, pensando inicialmente aí no candidato Flávio, no candidato Lula, atual presidente, né? A gente vai ter outros candidatos, mas pensando nesses dois, já que a expectativa é que Flávio Bolsonaro assuma aí o protagonismo de críticas ao atual presidente, né? O que nós podemos esperar em relação ao tom dessa campanha de 2026? Bom, Flávio Bolsonaro tende a elevar o tom mesmo em relação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então a tendência agora é que ele venha apontar equívocos, alguma irregularidade, uma estratégia muito comum. Quando você tem ali o representante da direita, representante de um determinado partido, ele passa a ser o algoz de todas as afirmações contra o adversário. Então ele se torna ali o centro das críticas ao governo. Então tudo vai ser centralizado em relação a ele. Mas no ano que vem, quando começar a campanha, a tônica ela deve continuar e, por outro lado, nós teremos também Luiz Inácio Lula da Silva apontando todos esses escândalos, que são muitos escândalos envolvendo Flávio Bolsonaro. Então vai ser ali uma articulação de acusações de um lado, acusações de outro lado, né? E isso daí, diante de uma candidatura que precisa apresentar algo novo, que venha abarcar ali os votos de centro, isso não é interessante. Todo candidato que queira abarcar votos do centro, aquelas pessoas que são de centro-direita, de centro-esquerda ou de centro, tem que apresentar projetos viáveis para o país. Esses embates, essa conversa de acusações, isso, de uma certa forma, alegra quem apoia agendas extremistas, porque ali nós temos acusações, e isso serve apenas para reafirmar a agenda ideológica, a agenda típica de cada candidato, sempre observando esses extremos. Então isso daí não é interessante. Então a estratégia teria que ser diferente. Para o ano que vem, o melhor seria apresentar um projeto viável, uma boa articulação com os partidos de centro, trazer alguns elementos inovadores que renovem a figura Flávio Bolsonaro perante os seus eleitores. Porque, lembrando, por mais que Flávio Bolsonaro tenha Bolsonaro no nome, não é Jair Bolsonaro. E isso vai ficar muito evidente a partir do momento que Flávio Bolsonaro começar a adotar as ações de campanha. Agora, Carlos, o eleitor fiel ali ao bolsonarismo, a tendência por si só do nome de Flávio Bolsonaro, a gente pode afirmar que, de certa forma, já puxa o voto desse eleitor fiel, ou ainda podem acontecer divisões aí no meio do caminho? Quando se trata de votos em eleições, essa questão de votar em determinadas figuras, em determinados candidatos, nós temos aqueles que votam independentemente de quem está competindo, né? Aquela pessoa que vota, que a gente fala assim, vota com os olhos fechados, independentemente da pessoa estar representando aquele que tem o capital político. Então existe aquele voto que é direcionado para aquela figura, né? Mas tem aqueles votos que são colocados ali, mas observando projetos futuros. Por mais que sejam projetos de direita, né, projetos ligados à direita, tem que existir algum tipo de viabilidade econômica, viabilidade para setores, viabilidade industrial. Então esses projetos eles precisam ser reafirmados por Flávio Bolsonaro. Hoje, Flávio Bolsonaro tem os votos daqueles que votam com os olhos fechados no representante indicado por Jair Bolsonaro. Então existe um grupo que vota
nesse indicado, com os olhos fechados. Ele tem o voto daqueles que são antipetistas, são aqueles que não gostam do atual presidente, que não gostam do Luiz Inácio Lula da Silva e que votaria em qualquer pessoa ao invés do atual presidente, mas existem aqueles votos que são votos de direita que gostam de saber qual seria o projeto para o futuro, qual seria o projeto de governo para antes saber em quem votar. E aí nós temos alguns setores, né? O setor do agro, nós temos ali alguns setores que são setores da indústria, né? São aqueles que gostam de uma pauta mais técnica, mais pragmática e menos ideológica. Hoje, o Flávio Bolsonaro ele tem os votos da agenda ideológica, né? Nós temos aqueles votos que são emitidos, que são proferidos por aqueles que seguem agendas ideológicas, mas as agendas pragmáticas, Flávio Bolsonaro ainda tem que conquistar, não é algo automático, não. Tá certo. Carlos Barbosa, professor de Direito Público. Carlos, mais uma vez, muitíssimo obrigada, viu, por estar conosco aqui no Tempo News. Um excelente fim de semana para você e até uma próxima. Eu que agradeço. Excelente final de semana para todos nós.